De 0 a 100% para o senhor sair do PSL, qual que é a probabilidade? E saindo, o senhor criaria um novo partido? É 80% para sair e 90% para criar um novo partido. Diante da crise em seu partido, o PSL, Jair Bolsonaro parece convicto, como fica claro nessa entrevista que ele deu à TV Record no domingo. E vai começar do zero, sem televisão, sem fundo partidário, sem nada. Convites não faltam, o Patriota e o Republicanos, que vem a ser o antigo PRB, já deixaram claro que estão de portas abertas, o que até agora não sensibilizou o presidente. Ele já tem até um nome para a nova legenda: Partido da Defesa Nacional. Mas até que ponto essa é uma tarefa fácil? Como são criados os partidos no Brasil? Os aliados do presidente poderão disputar as eleições municipais do ano que vem por esse novo partido? E como ficam os mandatos dos deputados que resolverem acompanhar Bolsonaro? Esses são os temas do Ao Ponto de hoje. Eu sou Carolina Moran, estou com Roberto Maltic e participam deste episódio o repórter Bernardo Melo e o diretor da sucursal de Brasília, Paulo Celso Pereira. O Ao Ponto é o podcast diário do Globo. Está disponível no site do jornal, no Spotify, no iTunes e nas demais plataformas de áudio. Fique com a gente. Bernardo Melo, o presidente Jair Bolsonaro está falando em criar um novo partido, mas não é tão simples assim, né? Quais são as regras, os pré-requisitos para se criar um partido novo aqui no Brasil? Na verdade é bem complicado o processo de criação de um novo partido. Ele começa, os interessados em fundar um partido precisam registrar uma ata de fundação, um cartório eleitoral, com um mínimo de 101 assinaturas. A partir desse momento, abre-se, segundo a legislação vigente, um prazo de 2 anos para que eles recolham um número mínimo de assinaturas e validem essas assinaturas no Tribunal Superior Eleitoral. Esse número de assinaturas ele varia de acordo com o ano, porque ele é calculado em cima da votação na eleição anterior. Atualmente ele gira em torno de 490 mil assinaturas, que são necessárias para você colocar um partido de pé. Além de você ter que alcançar 490 mil assinaturas nacionalmente, você precisa ter um mínimo de assinaturas em 9 estados. Esse mínimo é equivalente a 0,1% dos votos de cada um desses estados na última eleição para a Câmara dos Deputados, no caso, eleição de 2018. Feito isso, recolhidas todas essas assinaturas, elas precisam ser validadas pelos cartórios eleitorais correspondentes. Então, o partido, os interessados em fundar o partido, eles precisam colocar as informações dos eleitores, dos assinantes, em um sistema desenvolvido pelo TSE, colocar lá o número do título de eleitor, o nome do eleitor e tudo mais, e aí levar o documento, papel físico, nos cartórios eleitorais de cada um dos eleitores que assinaram a lista. A verificação das assinaturas é feita de forma visual, ou seja, o profissional ali do cartório, ele olha como está assinado no manifesto de criação do partido e compara com a assinatura do livro de votação da última eleição para saber se bate. Por isso, inclusive, nessa etapa, muitas assinaturas se perdem, O pessoal que trabalha na criação de partidos fala muito isso, porque muita gente não muda a assinatura um pouquinho, enfim, não assina exatamente igual ao que estava no livro de votação e tudo mais, e aí não tem jeito, já Ou não está em dia com as obrigações com a Justiça Eleitoral, também essa assinatura não vale, né? Também tem isso, eles avaliam, nos cartórios se o eleitor está em dia com as obrigações dele na Justiça Eleitoral, se ele votou na última eleição, por exemplo, então se não votou, se justificou o voto, e se ele é filiado a outro partido. Porque se ele for filiado a um partido político, ele não pode assinar um manifesto de criação de um novo partido. Essa assinatura ela não é contabilizada. Então tem uma série de etapas, de momentos em que o documento, enfim, a validação, o apoiamento, que é como a Justiça Eleitoral chama, pode ser invalidado e aí, enfim. O meu sonho, eu acho muito difícil eu assumir o comando do partido, muito difícil, é criar um partido agora que a gente pode colher assinatura de forma eletrônica junto ao eleitorado. Até março teria um partido e eu teria ali, dos quase 6 mil municípios, talvez umas 200 candidaturas pelo Brasil. Estaria feliz com isso, porque teria como escolher realmente, de fato, quem concorreria àquela prefeitura. Aí a gente tem uma questão de fato. O presidente Jair Bolsonaro está em crise dentro do próprio partido e certamente gostaria de ver aliados eventualmente sendo eleitos nas eleições municipais de 2020 por este partido que ele pretende criar. É viável criar um novo partido e fazer uma campanha
com esse novo partido nesse curto espaço de tempo? Olha, pela legislação atual é inviável. Porque, enfim, todo esse processo, o caso mais rápido já observado, né, no passado recente, é do PSD, que foi criado em 2011 pelo então prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab. O PSD nasceu. Agradecemos a todos que no país inteiro trabalharam pelo registro do partido. Demorou cerca de 7, 8 meses. Só que para um partido poder lançar candidatos nas eleições de 2020, ele precisa estar homologado no TSE até abril do ano que vem. Ou seja, até daqui a uns 5 meses, 6 meses. Então, assim, mesmo que tudo dê certo, né? Mesmo que se o presidente Jair Bolsonaro decidir iniciar agora o processo de formação de um novo partido, recolher as assinaturas rapidinho, validar todas, tiver tudo direitinho, ainda assim, o histórico do negócio mostra que é realmente, assim, dentro dessa janela de tempo que ele tem, é inviável. Sobre esse assunto, eu falei com o advogado Marcílio Duarte, que participou da criação de 7 partidos políticos, inclusive do próprio PSL, só que lá na década de 90, muito antes do Bolsonaro aparecer na vida do partido. E ele explicou a dificuldade, né, de você criar um partido político e o tamanho dos obstáculos que aparecem no caminho. Realmente não é simples esse processo de criação. Os grandes obstáculos, 2 obstáculos: ter gente e ter dinheiro. Por quê? Montar uma estrutura dessa, você vai gastar alguma coisa. Vai gastar algumas coisas, algumas parcelas que eu considero, de certa forma, substanciais, de uma importância que eu não tenho condições de avaliar, porque isso aí vai depender de preparar um orçamento que vai se gastar com aluguel de máquinas, com contratação de pessoas, enfim. Tem que se fazer um orçamento do que vai se fazer. Isso na parte da organização dos estados. Na parte de coleta, a coisa fica um pouco maior, porque você tem que fazer a coleta dos apoiamentos, fazer a inserção desses apoiamentos no sistema tribunal, tirar cópia, mandar para as zonas eleitorais para conferir as assinaturas e pedir as certidões. Isso tudo leva tempo e tem um gastozinho aí dessa estrutura que tem que ser montada para isso. Ele está bem assessorado, né, pelo Admar Gonzaga, que é ex-ministro do TSE, que já acompanhou a fundação de outros partidos, entre eles o PSD. No caso de uma personalidade política com muita expressão, é possível que, em poucos dias, milhares e milhares de eleitores se movimentem com disposição para oferecer esse apoiamento previsto em lei. Feito isso, vem a segunda circunstância, que é a parte burocrática, ou seja, a velocidade que a Justiça Eleitoral vai imprimir na validação desses apoiamentos junto aos cartórios eleitorais e depois, no julgamento, nos tribunais regionais eleitorais, sobre a validação das certidões de apoiamento expedidas pelos cartórios eleitorais e, por fim, no Tribunal Superior Eleitoral para a validação de tudo e o registro do partido e de seu estatuto. Mas mesmo assim é uma missão quase impossível, né? Pois é, uma coisa que o presidente poderia fazer é tentar aproveitar, porque, enfim, existem 76 partidos em processo de formação, né, no TSE. Desses 76, 4 estão ali na cara do gol, digamos assim, estão na última etapa do processo, que é dar entrada no pedido de registro partidário. Tem 4 partidos nessa situação, o presidente poderia ou, enfim, tentar entrar no barco de um desses partidos ou tentar se aproximar de algum que já esteja num processo de recolhimento de assinaturas, né, que não tem que começar tudo do zero. E mesmo que o presidente consiga criar um novo partido, tem outros problemas, né, Bernardo? Porque é um partido que começa do zero, sem fundo eleitoral, e os deputados que já estão com o presidente Jair Bolsonaro, que quisessem mudar de partido no meio do mandato, poderiam enfrentar dificuldades e até perder o mandato eventualmente, né? Pois é, porque a lei eleitoral hoje, ela também é bem clara nisso, né? Ela coloca apenas 3 motivos como justa causa para um parlamentar deixar o partido sem perder o mandato, que é grave perseguição política ou pessoal, enfim, algum tipo de discriminação dentro do partido,
uma alteração significativa no programa do partido, ou seja, o partido ele tem o programa dele com diretrizes A, B e C e muda para X, Y, Z, e a mudança dentro da janela partidária, né, que é um período de 30 dias, sempre em ano eleitoral. Só que no caso dos deputados, né, federais e estaduais, a janela partidária acontece só em 2022. Pelo novo texto, a janela partidária só existirá nos 30 dias do 7º mês que antecede a eleição. Que é o próximo ano eleitoral correspondente às eleições gerais, né? Ou seja, não vale para a eleição municipal. Então, nesse caso, para você mudar para um novo partido, sem você comprovar, no caso de um deputado que queira sair do partido atual dele para acompanhar o presidente Jair Bolsonaro, se ele não comprovar que ele foi perseguido dentro do partido, se ele não comprovar que o partido mudou radicalmente de programa, ele não consegue mudar a tempo das eleições de 2020. Esses 4 aí que estão na reta final, Unidade Popular, Partido Nacional Corintiano, que não tem nada a ver com o time, né, com o Corinthians, apesar do nome, Partido da Evolução Democrática e Partido Nacional Social Democrático. É uma sopa de letrinhas, né, Bernardo? Imagina 76 partidos em processo de criação, a gente já tem mais de 30 em funcionamento, o Brasil teria mais de 100 partidos. É muita coisa, né? É muita coisa e, assim, muitos desses 76, a grande maioria fica pelo caminho, na verdade, pela própria dificuldade. Você precisa ter uma estrutura nacional de recolhimento de assinaturas e não pode ser um recolhimento feito de qualquer jeito, né? Você precisa fazer a coisa ali com o máximo rigor para que a assinatura que o cara colocou, que o eleitor, que a eleitora colocou, bata direitinho com o que está no registro do TSE. Enfim, as etapas são muito complicadas. A Unidade Popular, ela é a que chegou mais longe até agora. O processo dela de registro já começou a ser votado no TSE, recebeu 2 votos favoráveis, um dos ministros pediu vista. Então, assim, já tem 2 votos favoráveis de 7, né, que é o total do colegiado do TSE. Então, é um partido que está ali mais próximo de se concretizar. Agora, como é que a Justiça Eleitoral dá conta? 76 pedidos, tem que verificar, auditar essas assinaturas. Existe uma equipe só para isso? Como é que funciona? Não existe uma equipe só para isso. É a equipe dos cartórios eleitorais, enfim, fazem as funções padrão, digamos assim, da Justiça Eleitoral. E também, quando há um pedido de criação de partido, eles trabalham nessa verificação de assinaturas. Acho que esse é o principal gargalo no começo. Depois disso, quando o processo chega no TSE, né, quando há o pedido de registro de partido, aí é designado um ministro relator e cabe a esse ministro colocar o pedido em pauta, enfim, para ser votado pelos seus colegas. Eu quero que o partido não tenha problemas por ocasião das eleições municipais do ano que vem e uma possível reeleição minha, né? A eleição majoritária em 2022. É isso que eu quero. Partido da Defesa Nacional ainda não tem protocolo nenhum em cartório eleitoral, não tem lugar nenhum, por enquanto só na cabeça do presidente. Com esse nome Partido da Defesa Nacional não existe nenhuma informação, né? Existem alguns partidos como o próprio Partido Militar com nomes similares, enfim, que se assemelham a isso, mas esse especificamente não existe informação dele. Bernardo, obrigada pela participação. Até a próxima. Valeu, gente. Obrigado. Muito obrigado. Abração. Vocês estão sentindo a música de fundo, né? Estamos aqui em Recife. Fomos acolhidos pelo PSL, o partido aí cujo presidente é o Luciano Bivar. E realmente fizemos um acordo maravilhoso, ok? É muito bom conversar com pessoas como o Luciano Bivar. Paulo Celso Pereira. O Bernardo já nos informou o quanto que é complicado criar um partido político. Ainda assim, o presidente está disposto a criar um. O que ele ganha com isso? O que ele ganha objetivamente é o domínio sobre o seu grupo partidário. Ficou claro, o presidente Bolsonaro nunca teve uma vida partidária ativa. Ele passou por vários partidos, mas nunca foi um político que desse qualquer relevância para a direção partidária. Afinal, ele sempre foi um outsider. Quando ele chegou ao poder, ele viu que é importante você ter um núcleo político próprio. E, no fim das contas, o dono do partido, ele acaba tendo muita influência sobre o dia a dia dos parlamentares daquela legenda. Isso, no caso do Bivar, por exemplo, agora no PSL, isso fica evidente. Como é que o presidente da República não consegue ter o controle
de um partido político que sequer existia em termos significativos antes dele chegar ao Palácio do Planalto. Um grupo de parlamentares do PSL entrou com pedido para expulsar o deputado Eduardo Bolsonaro do partido. A solicitação foi enviada à Executiva Nacional da Legenda e registrada em cartório. O pedido é direcionado... Ele não consegue porque o dia a dia da Legenda, o presidente do partido é quem controla a destinação de verba para os municípios, para os diretórios estaduais. Então todos os deputados, senadores, acabam sendo muito dependentes do presidente das suas legendas para poder manter a sua militância local. No caso do presidente Jair Bolsonaro, a criação de um partido ajuda nesse sentido. Então, em tese, caso ele crie um partido e ele venha para uma próxima eleição, né, como ele já sinalizou várias vezes que vai disputar a reeleição nesse partido, o grupo político dele, ele exercendo o controle do comando dessa legenda, ele, depois da eleição, vai ter muito domínio sobre esses parlamentares. O problema que fica, antes de mais nada, ele vai conseguir levar os parlamentares que se elegeram com ele, que são fiéis a ele hoje, a começar pelo próprio filho Eduardo Bolsonaro, que é deputado federal. Ele vai conseguir levar esses parlamentares para essa nova legenda? Hoje, a legislação sobre fidelidade partidária impede que isso ocorra. Os parlamentares que migrarem, a criação de partido não é mais uma causa considerada suficiente para você migrar de partido sem perder o mandato. Agora, para além do comando partidário, o presidente claramente quer se dissociar dos escândalos que envolvem o PSL. Maltic, a impressão que dá é que a tentativa dele de se descolar das denúncias contra o partido dele, especialmente a questão dos laranjas... O presidente do PSL, Luciano Bivar, foi alvo de uma operação da Polícia Federal por suspeita de desvio de verba eleitoral. A impressão é que esse é um dos pilares dessa decisão dele. Ele já manifestou, inclusive publicamente, que ele precisava ter controle sobre o partido, porque tudo que acontece de ruim no PSL acaba caindo na conta dele. É sempre associado, como ele mesmo diz, ao partido do Bolsonaro. Então o que ele diz textualmente é que ele paga o ônus pela crise de imagem do PSL e na prática não tem o bônus de comandar a legenda. Mas só um parêntese rápido, temos o ministro do Turismo, que é o principal envolvido na questão das laranjas em Minas Gerais e que o presidente mantém no cargo por opção, né? Não é por imposição do partido. Claro, sem dúvida. E a crise do laranjal do PSL é uma crise que afeta, sobretudo, o ministro do Turismo e o presidente da legenda, o Bivar. Né? São os dois estados onde esses casos de candidaturas laranjas aconteceram de forma mais evidente. Agora, o presidente Bolsonaro é um líder carismático. Aparentemente, a gente pode imaginar que ele terá facilidade de obter as assinaturas, mas a história mostra que até mesmo para figuras que têm um grande número de seguidores, como é o caso do presidente Bolsonaro, a vida não é fácil, né? Maltic, eu acompanhei de perto a ação da Rede Sustentabilidade da ex-senadora Marina Silva. A ex-senadora vinha de uma eleição na qual ela tinha obtido 20 milhões de votos, era considerada naquele momento a terceira via brasileira, o símbolo do que era a terceira via no país. Ela teve 2 eleições seguidas em que ela teve um contingente muito expressivo de votos, que nessa ordem de grandeza de cerca de 20 milhões, e ela sofreu muito para conseguir criar o próprio partido. Infelizmente, diante da atitude de negar o nosso registro por parte do TSE, o partido que se dispôs a esse diálogo programático foi o PSB. Acabou sendo candidata a vice do Eduardo Campos, e aí acaba assumindo a cabeça de chapa pelo falecimento do ex-governador, mas ela vai para o PSB do Eduardo Campos justamente porque não consegue criar a tempo a Rede Sustentabilidade. E embora ela reclame muito da atuação da Justiça Eleitoral naquele caso, eu acompanhava de perto ali o julgamento no Tribunal Superior Eleitoral, existe uma etapa burocrática que é difícil mesmo para a criação de legendas. Você pega os partidos que foram criados antes da Marina, 2 casos muito conhecidos, o PRB, que era ligado à Igreja, ligado à Igreja Universal. O outro, o Partido Solidariedade, que é ligado ao Paulinho da Força Sindical, foi criado pelo deputado Paulinho, que era o grande dirigente, ainda é,
da força sindical. Quer dizer, você tinha a segunda maior central sindical do país por trás, no caso do Solidariedade, e você tinha a Igreja Universal, que é uma igreja muito grande, com milhões de fiéis, no caso do PRB. Essas duas estruturas, que são estruturas que têm uma pulverização muito grande, que estão inseridas em muitas cidades brasileiras, conseguiram de fato criar seus partidos com maior facilidade. Ainda assim, em ambos os casos, houve várias denúncias de assinaturas falsas. Então, não é um processo simples, é um processo muito complexo e é importante o presidente ver como o presidente vai organizar isso. Paulo Celso, obrigado pela participação. Até mais. Obrigado a você, Carol. Obrigado, Maltic. Valeu, PC. Um abração. Esse foi o Ponto de hoje, podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. O Ponto está disponível no site do jornal, no Spotify, no iTunes e demais plataformas de áudio. E você entra em contato com a gente pelo e-mail podcast@globo.com.br. Quer saber mais? Entre em oglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A captação do áudio é do Maurício Belli e a edição é do João Guilherme Lacerda. Tchau. Até mais.